Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faz parte da oração de Salomão na consagração do templo. Irmãos, se o povo de Deus, este povo que chama pelo seu nome, se este povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a face do Senhor, e tem mais uma coisa que Salomão acrescenta na sua oração: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, não eu, Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós temos que clamar ao Senhor, pedindo a Deus que sare a nossa terra, que o Senhor possa curar a nossa terra. Quantos irmãos em Cristo que nós conhecemos, amigos que hoje estão internados, entubados, ou até mesmo esta semana perderam a sua vida em função do Covid ou de uma outra situação. Então, irmãos, temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós vivemos um tempo no mundo mal. Muitos têm se perdido neste caminho. Dito isto, eu quero convidá-lo a orar neste momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã tão linda, que o Senhor nos permite estar na tua presença, na sua presença. Ó Deus, o nosso país, o mundo em si, tem sofrido com esta pandemia, com este vírus, ó Pai, que está em mutação. Ó Deus, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando, Senhor, deste vírus, deste mal. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas nos hospitais, que estão com a sua capacidade, ó Pai, de UTI quase todas esgotadas, no limite, Senhor. A saúde no país está colapsando, ó Pai. Coisas que deveriam ser feitas há um ano, durante um ano não foi feito, Senhor. E agora, mais uma vez, nós estamos vivendo este momento, essa situação difícil, não apenas no nosso município, ó Pai, mas em todo o Brasil. Mas eu quero, ó Deus, te pedir que nesta manhã, mais uma vez, orar, ó Pai, por este município, pela governabilidade deste lugar, por aqueles, ó Deus, que cuidam deste município, que tenham, ó Deus, sabedoria e entendimento do Senhor. Ó Pai, aqueles que cuidam da saúde deste município, ó Pai, eles tenham, ó Deus, a sabedoria para poder tratar, ó Deus, aqueles que necessitam ser tratados, ó Pai. E que nós, como povo seu, nós possamos fazer a nossa parte, Senhor, tomar todos os cuidados necessários, que nós possamos, ó Deus, orar, clamar, te pedir, ó Deus, olha para este município, olha para a nossa nação, Senhor, com misericórdia e com graça. É a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho um amigo, talvez vocês conheçam esse amigo, que todas as vezes
que eu ligo para a casa dele, ele atende dizendo: bom é ter esperança. Vocês conhecem essa pessoa? É um grande amigo, foi pastor desta igreja. Mas eu imagino, irmãos, que todas as vezes que você liga para ele, ou eu ligo para ele, e ele diz: bom é ter esperança, eu penso que ele espera de nós o complemento deste versículo: e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essa semana, quando estava preparando, pedindo a Deus que me desse uma palavra para falar aos irmãos nesta manhã, eu estava diante de um livro de Charles Swindoll, chamado Vivendo Sem Máscaras. Aliás, muito sugestivo para o tempo que nós vivemos, em que nós vivemos mascarados. Nós não podemos entrar em lugar nenhum sem máscara. Não podemos entrar em lugar nenhum sem ser máscara. E eu ouvi até um comentário jocoso dizendo: jamais imaginei que eu fosse entrar mascarado num banco para sacar um dinheiro no caixa. E sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse livro, já li esse livro, né? Ele reserva um capítulo inteiro para falar sobre esperança. É possível alguém perder a esperança? É possível uma igreja perder a esperança? É. E eu vou tentar explicar por quê. E muitas vezes, irmãos, nós falamos muito a palavra fé, a palavra amor. E se eu perguntasse aqui nesta manhã, se eu pegasse o microfone e saísse perguntando aos irmãos qual é a definição de fé, certamente os irmãos dariam as respostas mais lindas, bonitas, e iriam usar, por exemplo, Hebreus 11, versículo 1. Se eu perguntasse, por exemplo, o que é amor, você também daria uma definição muito bonita a respeito do amor, e talvez você dissesse que a maior expressão de amor está em Deus enviando Jesus Cristo, o seu Filho amado, ao mundo para morrer em nosso lugar. Talvez você citasse João 3,16 ou outro texto qualquer da palavra de Deus. Mas e a esperança? O que é esperança? O que é esperança? Vamos ler Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 ao versículo 26. Leiamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Você pode repetir comigo o versículo 26? Vamos juntos? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que é esperança? O que vem a ser esperança? Será que esperança realmente é algo essencial na vida humana? Um dicionário define esperança nos seguintes termos: esperança é desejar alguma coisa com a expectativa de realização. Esperar é antever alguma coisa.
Contudo, queridos, não é apenas sonhar com algo, é muito mais que sonhar com alguma coisa. É possuir em nós mesmos a expectativa de que algum dia aquilo que nós desejamos se realizará. Aquilo que nós tanto almejamos vai se tornar uma realidade. Isto é esperança. A esperança, ela sempre olha para o futuro e ela está sempre na ponta dos pés. A esperança está sempre nas pontas dos pés e ela nos mantém atuando, nos mantém vivo, nos mantém trabalhando. E quando eu estava preparando essa mensagem que está baseada neste livro que eu citei para os irmãos, eu me lembrei do filho pródigo. Filho pródigo era uma parábola em que Jesus conta que um homem tinha 2 filhos e um deles, o mais novo, ele pediu a parte que lhe pertencia da herança, pediu ao pai, e o pai graciosamente, misericordiosamente lhe dá. Quer dizer, a herança ele já tinha, era dele. Ele só pediu uma antecipação da herança e ele partiu para viver da maneira como ele achava que deveria viver. Gastando tudo, dissolutamente, de uma maneira esbanjadora, sem pensar no que poderia vir depois. Ele cai numa desesperança. Este homem que sai de casa com uma herança, cheio de esperança, de viver uma vida longe da casa do pai. Este homem agora desesperançado, sem amigos, sem dinheiro, sem casa, sem comida. Ele se coloca para cuidar de porcos. E se vocês sabem muito bem, Jesus Cristo sabia muito bem, por isso ele cita os porcos, que tratar de porco para o judeu era algo deprimente, era até proibido. E ali estava aquele homem desejoso de comer a comida que os porcos comiam. Cuidar de porcos. Um homem que saiu de casa cheio de esperança, cheio de sonhos, e agora está desesperançado, sozinho, sem amigos, sem o pai, sem a casa, sem dinheiro, sem nada. E este homem, diz a parábola que Jesus estava contando, que ele pensou: eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma família, vou voltar. E ele ensaia um discurso para quando encontrasse com o pai. Mas por outro lado, irmãos, do outro lado da história, na outra ponta da história, nós temos o pai. O pai que eu imagino todos os dias, ao acordar pela manhã, ele pensava consigo: será que é hoje que meu filho vai voltar? Eu imagino que ele chegava à porta, saía e ele botava assim as mãos na testa, na ponta dos pés, que é assim que a esperança faz. Será que meu filho vai voltar hoje? Será que é hoje que meu filho vai retornar para casa? Sabe, queridos, aquele pai, ele tinha esperança de um dia o filho poder voltar para a sua casa. E o filho, ensaiando todo aquele discurso: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, toma-me apenas como um servo teu, empregado seu. Ele jamais imaginaria que quando ele chegasse, seu pai, quando ele se aproximasse, seu pai, enxergando e vendo que era ele, ia sair correndo ao seu encontro, ia abraçar, não ia dar nem tempo para ele falar o discurso que ele falou.
Sabe, queridos irmãos, a falta de esperança nos prostra. A falta de esperança nos paralisa, não nos faz andar, não nos deixa sonhar. E quando Deus tocou no meu coração para falar esta palavra nesta manhã, queridos irmãos, é porque nós estamos vivendo um tempo de desesperança. Estamos vivendo um tempo em que um vírus tem tomado conta do mundo inteiro. E quantos têm perdido a sua vida? Quantos têm ficado em casa? Quantos perderam a esperança de continuar e poder caminhar? Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, vocês que estão conosco aqui no templo e me ouvindo através da rede social, a esperança, além de olhar para o futuro, ela torna suportável a situação em que nós vivemos no dia de hoje. Ela pode se apresentar uma situação desanimadora, porque nos promete um dia melhor, mas o dia melhor está difícil de chegar, demorando a chegar. Tenha esperança. Bom é ter esperança. E se não tivermos esperança alguma, algo dentro de nós está morto, irmãos, e precisa reviver. Precisa reviver. O termo grego traduzido como esperança tem um significado muito semelhante ao da nossa língua, uma expectativa favorável. Significa uma expectativa favorável, uma expectativa confiante. Neil, não o seu Neil, Straight, afirmou o seguinte: se tirarmos a riqueza de um homem, nós o frustramos. Se tirarmos o objetivo de um homem, nós diminuímos o seu ímpeto. Mas se tirarmos dele a esperança, nós o imobilizamos. Sem dinheiro e sem objetivo, ele ainda pode progredir por algum tempo, mas sem esperança ficará prostrado, não conseguirá prosseguir. A versão bíblica inglesa Good News Bible transcreve assim o texto de Provérbios 13, versículo 12. Quando se esmaga a esperança, o coração fica esmagado, mas um desejo que se realiza é uma árvore de vida. Em outras palavras, quando nós perdemos a esperança, ela está esmagada dentro de nós, o coração fica esmagado, nós ficamos prostrados, nós ficamos inertes. Mas quando um desejo se realiza, é como se fosse uma árvore viva, com muitos frutos. Com muitos frutos. A perda da esperança, irmãos, adoece o coração. Muitos estão doentes, porque perderam a sua esperança. Principalmente a esperança em Deus, que move todo o nosso ser. Quando essa palavra doença, ela é aplicada à nação, é o que estamos vivendo, representa uma calamidade, tristeza, aflição. Já foi comprovado, irmãos, que a esperança está estreitamente ligado à sobrevivência humana. Um homem chamado Douglas Colligan escreveu um artigo na revista New York, onde ele fala de um estudo feito a respeito do mal do coração. Esse estudo é resultado de uma pesquisa sobre o índice de imortalidade entre 4.500
viúvos. Essa pesquisa é feita entre 4.500 viúvos, entre eles não, porque eles morreram, né? Entre as pessoas que ficaram viúvas, morreram num espaço de 6 meses após a morte da esposa. Eles perderam a perspectiva. Eles tinham uma vida, um sonho de caminhar juntos até que a morte os separasse, e ela veio, mas a esperança se foi. E a pesquisa concluiu dizendo o seguinte, que o índice de mortalidade dessas pessoas é de 40% mais elevado do que em outros homens na mesma idade. É para pensar, é para pensar. No mesmo artigo, este homem, ele conta a história de um major chamado Kushner, que tinha sido prisioneiro dos Vietcongs durante 5 anos e meio. E dentre os prisioneiros desse campo de prisioneiros, estavam também estava um fuzileiro naval de 24 anos, um rapaz forte, que já havia resistido há 2 anos e 6 meses num campo de prisioneiros com uma saúde relativamente boa. Isso se deveu ao fato de que o comandante do campo havia prometido ao soldado que o libertaria se ele colaborasse com eles. Bom, como isso já acontecera antes no acampamento com outros fuzileiros, aquele jovem fuzileiro de 24 anos se tornou um prisioneiro modelo, líder do grupo de recuperação mental do campo. Mas à medida que o tempo passava, ele foi percebendo que os seus captores haviam mentido para ele. E quando afinal ele teve certeza de que eles mentiram para ele, ele se tornou um jovem autômato. Passou a recusar-se a trabalhar. Rejeitava alimento. E quando chegavam para ele com palavras de estímulos, ele simplesmente rejeitava. Ele se isolou. E aquele homem passou a ficar deitado em seu alojamento, chupando o dedo polegar. O que aconteceu com esse rapaz? Pouco tempo depois, ele morreu. Em seu livro Onde está Deus quando sofro, Philip Yancey diz o seguinte: a experiência de Kushner é um trágico e negativo exemplo de que temos necessidade de termos esperança para vivermos. Já está comprovado que é preciso ter a esperança, porque se ela não existir, a doença ela passa a imperar. Eu gosto muito, irmãos, quando ele diz: bom é ter esperança e em silêncio aguardar a salvação do Senhor. Muitas pessoas se movimentam, tentando ajudar ao Senhor. Deus está no seu trono e Ele vai curar, Ele vai levantar, Ele vai nos tomar pela mão e vai dizer: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão direita e caminho com você. Eu posso dizer, irmãos, que há um exemplo também que eu li nesse livro sobre essa questão da esperança e desesperança. Como eu disse, já está comprovado que é preciso ter esperança. Se não tiver esperança, a doença ela vai tomando conta da nossa vida, ela vai corroendo o nosso ser, ela vai corroendo os nossos sonhos e vai nos prostramos.
Schwindel, ele cita um exemplo de um casal que está para casar. E hoje viemos conversando sobre isso. Agora em março fez um ano, não é isso? Que a Jo casou, e um ano e pouquinho que Tiago e Amanda casaram em janeiro. Eu lembro, estava indo para a Palavra da Vida naquele sábado. Então, queridos, vamos pensar a situação de casal de noivos. A noiva, ela prepara o seu enxoval, não é isso? Prepara o seu enxoval com todo o carinho. E além daqueles objetos que ela está preparando para o casamento, né? Todos os objetos, também ela coloca ali os seus sonhos, que são imateriais. Estão apenas no campo dos sonhos, da esperança. E a cada vez que a noiva olha aquele enxoval, o seu coração bate acelerado, porque ela passa a pensar nas alegrias futuras. E então ela se casa com o homem dos seus sonhos. E enquanto ele luta para firmar-se na vida, a esperança os sustém. Enquanto os dois juntos trabalham, batalham para comprar a primeira casa, na concepção do primeiro filho, eles estão juntos, e a esperança é algo bem forte na vida dos casais. Mas depois da meia-idade, a meia-idade vai chegando e toma as rédeas, e de alguma forma começa a colocar em xeque aquela esperança lá do começo. Ela perde o interesse inicial, ele para de trazer flores para ela, e os dois começam a circular em órbitas separadas, cada um vivendo o seu próprio mundo. A esperança se desvanece. Desanimados, eles tentam consertar as coisas, mas a doença já cobrou o seu tributo, já cobrou o seu preço. Uma senhora casada há muitos anos deu o seguinte depoimento: só desisti do meu casamento depois que perdi a esperança de remediar as coisas. E quando as minhas esperanças acabaram-se, também foram juntos as minhas energias. Acabou tudo, dizia ela. Acabou nossa intimidade, acabou nossa alegria, acabou o nosso interesse, e os nossos sonhos se acabaram. Porque a esperança já não existia mais. Tudo que dava sentido àquela união morreu. Tudo que dava sentido àquela união morreu. Irmãos, esse exemplo, ele é muito cabível nesse tempo, porque Jesus Cristo, ao se relacionar com a sua igreja, ele usou como exemplo o casamento. E no casamento ele disse, né, que ele é o noivo e que a igreja era a noiva. E quantas vezes nós perdemos como igreja essa esperança. Já não existe mais o amor, já não existe mais o interesse, já não existe mais a comunhão, já não existe mais aquele amor, aquele primeiro amor, já se foi. Então, muitos cristãos vivem desesperançados, prostrados, mortos em seus delitos, em seus pecados. Sabe por quê, irmãos? É uma coisa que vai acontecendo de maneira tão lenta, não acontece da noite para o dia.
Assim como no caso de um casamento, de um relacionamento, acontece também com uma igreja. As coisas não vão acontecendo de uma hora para outra, plá, né? Acabou, rompeu, cortou, não. É algo imperceptível, que não está diante dos nossos olhos, nós não percebemos. Porque se nós percebêssemos, nós teríamos tentado deter o processo. Quantas vidas neste tempo, irmãos, deteriorado no seu espírito, tem se afastado da presença de Deus. Quantas famílias estão se desfazendo neste tempo, acabaram-se a esperança, e acabando a esperança, acabou tudo. Esse processo é igual a uma erosão, ela não acontece de uma hora para outra, não acontece de uma hora para outra, ela é silenciosa, é lenta, mas é constante. Ela é constante. Sabe, irmãos, se nós não nos apercebermos disso, o tempo vai passar em nossas vidas. Assim como no casamento, acontece muitas vezes, acontece também no nosso relacionamento com Deus. Vai esfriando, eu vou me afastando, vou perdendo sensibilidade, a esperança já não existe mais, e eu vivo uma vida de um vivo morto. Lá em casa a gente tem um hábito. Lá em casa nós temos um hábito. Eu e minha esposa não saímos de casa sem nos beijarmos. Sempre que eu viajo, eu trago um presente para minha esposa. Sempre que eu viajo, eu trago um presente para minha esposa. Normalmente é um presente que eu gosto, né? Eu sei que ela gosta também. E sempre que eu viajo, eu ligo 2, 3 vezes para minha esposa. Eu digo aonde eu vou. Não por obediência, não é isso. É por amor. É por amor. Sabe, queridos, a palavra de Deus é muito clara. É bom ter esperança. A vantagem, irmãos, dessa doença é que não é um mal incurável. Não é um mal incurável. O que é preciso fazer? Você poderia perguntar, para que em todos os meus relacionamentos eu me mantenha cheio de esperança ou cheia de esperança, ou a igreja se mantenha cheia de esperanças, ou em outras palavras, o que fazer para evitar a doença da desesperança? Isto nós vamos ver a semana que vem, se Deus permitir. Não podemos esquecer uma coisa, irmãos. Não podemos nos esquecer de uma coisa. Tanto a saúde de uma igreja, uma saúde do relacionamento, seja ele conjugal, empresarial, social, é preciso entender que está intimamente relacionado com a esperança. E antes que eu ore nesta manhã, encerrando esta palavra e este culto, eu quero ler mais uma vez com os irmãos Lamentações 3, 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Coloca isso no seu coração.
Por isso devemos aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim, são infinitas. O Senhor é tremendamente misericordioso. O texto 23 diz: novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Isso quer dizer o quê? Que essas misericórdias, a causa de não sermos consumidos, primeiro, ela não tem fim. E como ela não tem fim, elas se renovam a cada instante. E a cada dia que eu vivo, elas são renovadas. Porque grande é a tua fidelidade. E Deus não é homem que possa mentir. Se Ele disse que cuidaria de nós, se Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, Ele é fiel à sua promessa a nós. Como o escritor de Lamentações, nós precisamos entender e dizer: a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor. Portanto, diga minha alma, esperarei nele. Esperarei nele. Aí ele coloca: bom é o Senhor. Primeiro, para os que esperam por ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Por isso ele termina dizendo: bom é ter esperança. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E aquele que tenha as suas esperanças renovadas a cada manhã, ele pode esperar em silêncio. Aquietai-vos, diz o salmista no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus nos abençoe. E na semana que vem, se Deus permitir, nós concluiremos esta mensagem trazendo algo mais para nós, como podemos manter a esperança sempre viva em nossos corações, nos nossos relacionamentos e principalmente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos esperar no Senhor. E bom é ter esperança e quietos aguardarmos a salvação que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, jamais permita que percamos a esperança. O mundo tem tentado tirar de nós a esperança no Senhor, a depositar a nossa esperança no que Ele nos oferece. Mas, Pai, que possamos entender que acima de tudo isso está o Senhor. Oh Pai, assim como naquela parábola do filho pródigo, o pai esperava todos os dias a volta do filho, a esperança de ter o filho em casa. Oh Deus, que nesta manhã também nós possamos orar e pedir, ó Deus, por aqueles que estão desesperançados, aqueles que perderam a motivação, aqueles, ó Pai, que não têm mais desejo de te louvar, de cultuar, e que agora, ó Pai, ficam em casa e em outros lugares, mas não na Tua presença. Ó Deus, aquece o coração,
Transforma vidas, Senhor, para que a esperança que há em Ti possa inundar o nosso coração. Ó Deus, faz, ó Deus, um milagre em nossas vidas, o milagre da salvação, o milagre da esperança, e que ela jamais nos falte. Ó Deus, que o Senhor possa completar esta palavra no coração de todos os irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã. Assim oramos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, hoje e eternamente. Amém e amém.